Mito e verdade sobre vaca de leite. Leite de vaca preta é mais quente. Mito. Tirar o colocho no pé da vaca limpa o leite mais rápido. Mito. Soltar a vaca mais cedo pro roçado pode aumentar o leite. Verdade. Não pode fornecer soja a vaca no preparo. Mito. Torta de algodão é melhor que soja. Mito. Fazer 2 ordenhas aumenta o leite. Verdade. Quando ela tá ruminando, ela tá produzindo leite. Verdade. A vaca pode entrar no cio mesmo estando com cria. Verdade. Se a vaca deitar logo após a ordenha, aumenta a chance de mastite. Verdade. Hoje nós vamos desmascarar 20 mitos da roça, daqueles que já enganaram até gente estudada. Então, se ajeita aí no banco da varanda, viu? Pega um cafezinho e bora separar a prosa boa da pura invenção. A serpente cujo veneno pode matar instantaneamente é mito, né? Nenhuma cobra tem veneno tão rápido assim. Pode ser forte, pode matar se não cuidar, mas cair duro na hora é coisa de filme de terror. Tamanho do animal. Ei, cobrão danado. As serpentes conseguem assoviar ou miar igual a um gato? Não, né, gente? É mito. Cobra chia ou sibila, fazendo aquele som de raiva, mas assoviar ou miar só em desenho animado, viu? Imagina uma cascavel miando no curral. Nem cobra aguenta tanta mentira, viu? A cobra miando novamente. Estão ouvindo aí, gente? Vocês estão ouvindo aí esse miado aí? Isso aí é o miado de uma cobra, né? Aí as pessoas falam, não mia não, as cobras não emitem som. Olha aí, gente. Não, mas aqui dentro desse banheiro tem um gato miando. Olha. Gente, eu acho que é uma cobra. Nossa, é uma cobra. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Meu Deus, eu pensei que era um gato, é uma cobra miando. Meu Deus, debaixo dessa máquina aqui, ó. Ai, meu Deus, eu tô morrendo de medo de cobra. As serpentes andam em pares e se uma for morta, a outra vem se vingar? É mito, né, gente? Cobra não é jagunço para jurar vingança. O que acontece é que, na época do acasalamento, pode ter mais de uma cobra no mesmo lugar. Coincidência, viu? Não vingança. A volta. Olha o tamanho da pico de jaca, meu irmão. Velhinho, falamos tanto ontem. 2 aqui, olha. 3, a outra aqui enrolada, olha. Olha aqui, outra aqui enrolada, olha. Cuidado, cuidado, né? Tá vendo a outra aqui, olha? Não sabia, não era Vinícius? Oi? Não sabia, não, aquela é novinha, ó. Só tem 2 anos, ó. Eu tenho postado sempre que eu encontro muitas jararacas aqui, mas o fato é que hoje eu tô surpreso porque essa daqui é muito grande. As serpentes bebem leite? Cobra pode mamar? Isso é uma invenção das bravas, viu, gente? Cobra não tem lábio e nem bochecha para mamar. O máximo que ela vai conseguir fazer é entrar no curral atrás de rato. E o povo confunde a urina dela com leite coalhado. Pergunta que fica: como que o jaracuçu do brejo consegue mamar uma vaca? Ou fala que mama em vaca, mama em mulher, como que consegue? Fala pra mim. Uma sucuri pode devorar um boi? É mito, né, gente? A cobra é grande, mas também um boi é muito maior, né? A sucuri sim é grande, mas engolir um boi é muito, né não? Só se for papo mesmo de pescador. Tem caso de pegar bezerro, capivara, veado, mas boi, a história é bem diferente, viu? É um mito. Olha aí, ó. Que o boiadeiro veio aí, ó. Sucuri acabou de matar o bezerro, ó. Olha a bichona enrolada aí, ó. Acabou de matar a cabeça dela lá. Tá vendo aí, galerinha? Olha, ó. Pé da represa aqui, ó. Pegou um boi. Tô achando que foi de ontem pra hoje. Vacas e bois odeiam a cor vermelha? É mito, né, gente? Pois a vaca e o boi, eles são daltônicos, não enxergam vermelho.
o que irrita é o movimento da capa do toureiro, não a cor. Se balançar um pano azul ou amarelo, o bicho ataca do mesmo jeito. Tô de rei, Os bois e vacas dormem em pé? É mito, né, gente? Quem dorme em pé é cavalo, viu? Vaca e boi, eles não dormem em pé. Eles até cochilam em pé, mas para dormir de verdade, eles se deitam, viu? Ei, tá na hora de acordar. Ei, acorda, acorda. Gado polui mais que automóvel? É cada coisa, né, gente? É lógico que isso é mito, né? O boi solta metano, sim, mas dizer que é pior que um escapamento num caminhão é papo furado, viu? Metano entra no ciclo natural, já a fumaça do carro enche o pulmão do povo de doença. O capim, ele absorve o carbono da atmosfera através da fotossíntese. O boi come esse capim e libera esse carbono através, principalmente, do metano, que depois de uma quantidade de anos é liberado para gás carbônico, que novamente é utilizado no capim. Então perceba que é um ciclo, só que para esse ciclo funcionar da maneira correta é necessário que o produtor rural tenha o cuidado de fazer um bom manejo com o seu pasto, porque se for feita da maneira certa, a atividade pecuária não só anula suas emissões de carbono, e sim captura carbono da atmosfera. O agronegócio brasileiro não gera emprego? É mito, né, gente? Isso é uma baita mentira, viu? De acordo com o último relatório do CEPAI, o total de pessoas que trabalham no Brasil é de 92 milhões de pessoas. A população ocupada no agronegócio é de 19 milhões de pessoas. É muita gente, não? Portanto, 20,33% da população ocupada no país trabalham nas roças do Brasil. O setor agropecuário não gera emprego. De acordo com o último relatório do CEPAI, o total de pessoas que trabalham no Brasil é de 92,98 milhões de pessoas. A população ocupada no agronegócio é de 19 milhões de pessoas. Portanto, 20,33% da população ocupada no país. 70% da produção de alimentos do país vem da agricultura familiar. Isso é mito, viu, gente? A agricultura familiar, é lógico, é essencial, mas não chega perto dos 70%. O número real é por volta de 23%. Verdades para serem ditas e sair correndo. A agricultura familiar é que realmente alimenta a população brasileira. 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar. O Censo Agropecuário do IBGE 2017 mostra que a agricultura familiar responde por 23% do valor total da produção agropecuária do país. Gasta-se 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. É lógico que é mito, né? Essa conta maluca inclui até chuva que cai no pasto. A água que o boi bebe volta para o ciclo da natureza. Gastam mesmo é o chuveiro de casa do povo da cidade, que fica aí aberta e demorando. Gasta-se 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. Isso é mentira. Trata-se de um raciocínio absurdo. Os animais, incluindo humanos, bebem água, sim, mas excretam na urina. Falar em consumo nessa situação esconde que o precioso líquido é diariamente devolvido ao ciclo hídrico da natureza. Mitos e verdades sobre a criação de vaca leiteira. Agora você vai ver os mitos e as verdades sobre a criação de vaca leiteira com o nosso companheiro Rony Vaqueiro. Mito e verdade sobre vaca de leite. Vaca dá leite pela boca. Verdade. Vaca preta produz menos leite. Mito. Se a vaca estiver ruminando na hora da ordem, ela está relaxada. Verdade. Vaca velha não dá leite. Mito. A vaca pode secar o leite, mesmo dando de bezerro novo, se não ordenhar ela todos os dias. Verdade. Vaca que para de macho dá menos leite que vaca que para de fêmea. Mito. Que na segunda cria a vaca pode drobar a produção de leite. Verdade. Quanto maior a teta da vaca, melhor é de ordenhar. Mito. Que não pode tirar todo o colosso da vaca assim que ela pare. Verdade. Mito e verdade sobre vaca de leite. Dá sal demais a vaca, pode cortar o leite. Verdade. Que se a vaca lamber o umbigo do bezerro, ela seca o leite. Mito. Se a vaca pisar no próprio rabo, ela pode secar o leite. Mito. Leite com muita espuma é sinal de vaca saudável. Verdade. Que tirar até a última gota de leite faz com que a vaca produza mais leite. Verdade. Que bezerro macho faz com que a vaca esconda leite. Mito. Que gritar e bater na vaca faz com que ela diminua o leite imediatamente. Verdade. Que leite de vaca de asa tem mais gordura. Verdade. Que vaca que tem chifre produz mais leite. Mito. A agropecuária é responsável pelo desmatamento da Amazônia. Gente, isso é um baita mito, né?
colocaram toda a culpa no agro, mas tem muita coisa envolvida: retirada de madeira ilegal, grilagem de terra e assentamentos mal planejados. Quem desmata para criar gado não são agricultores, são criminosos que usam a pecuária para a lavagem de dinheiro. O buraco é mais embaixo, viu? E essa conta não é do agro. Eu realmente comecei a ver essa desinformação que começa, Bruno, na base. Hoje tem escolas passando informações que as crianças, por exemplo, têm que parar de comer carne para salvar a Amazônia. Mas é claro que tem gente que critica, dizendo que o agro é responsável pelo desmatamento do planeta, do Brasil, também da Amazônia. Ah, fala sério. O Brasil é o país onde os agricultores mais cuidam das florestas. É lei. Para produzir, o produtor precisa preservar, senão como é que faz? São mais de 218 milhões de hectares em áreas de preservação permanente e reservas legais em todo o território nacional, dentro das propriedades rurais. Usar a lâmina frontal para limpar capoeira estraga o trator? Essa é verdade, viu? Veja a explicação. Basta usar a lâmina dianteira como se fosse uma motosserra de aço gigante e sair derrubando árvores com ela. Simples, prático e completamente errado, porque sinceramente, onde já se viu usar uma lâmina feita para serviço leve, tipo nivelar estrada ou empurrar terra, como se fosse um equipamento de demolição? É pedir pra máquina sofrer. É o mesmo que usar colher de sobremesa para cavar buraco no chão. Até faz, mas você já sabe o final. E aí eu te pergunto, você já presenciou esse tipo de criatividade no campo? Deixa nos comentários, porque eu tenho certeza que essa cena já arrancou risada ou dor de cabeça de muita gente. Muita gente deixa implemento acoplado na frente, tipo lâmina ou niveladora, mesmo quando não vai usar. Parece inofensivo, né? Mas esse erro simples está acabando com a dianteira do trator. Quando você entra com grade e a lâmina tá lá na frente só de enfeite, o peso extra desequilibra toda a estrutura. E mais, ela começa a pular no terreno irregular. Cada tranco vai direto pro eixo dianteiro. E aí, já viu, né? O desgaste é brutal. Em pouco tempo começam os rangidos, as folgas, os vazamentos e o prejuízo. As aves, principalmente as galinhas, tomam hormônio. Essa eu já ouvi muito, né? Eu tenho certeza que você já ouviu também. Mas é mito, viu, gente? Não tem nada de hormônio em criação de galinha, não. A galinha de granja cresce rápido porque foi selecionada geneticamente. Não tem nada de hormônio, até porque seria caro demais e contraproducente, pois o hormônio só é dado injetável. Imagina uma granja aí com milhares de frango dando um hormônio um por um na base da injeção. É um baita mito, viu? As pessoas perguntam: Sérgio, frango de granja com 40 dias já está pronto para o abate. Eles com certeza devem tomar hormônios. Não, meu amigo, eles não tomam. E eu vou explicar o porquê. O primeiro motivo é porque hormônios na água ou na ração não têm eficácia. Ou a gente teria um monte de pessoas por aí tomando whey com hormônios e estariam gigantes. Para eles tomarem hormônio de forma aplicável, teria que pegar frango por frango. Imagina isso numa granja onde tem milhares de frangos. Isso é muito inviável. A verdade é que a genética é extremamente selecionada e isso foi feito durante décadas. O ambiente também é totalmente controlado. Temperatura, umidade, doenças, tudo para deixar o animal saudável em perfeito estado para se desenvolver. Galera, o pessoal fala sobre o uso de hormônio aí na criação de frangos. Dá uma olhada aqui para vocês verem, ó. Esses dois frangos aqui estão com 23 dias. Então, com pouco mais de 40 dias, aí 50 dias, eles já vão estar em ponto de abate. Um frango desse aqui, em comparação ao frango caipira, o crescimento dele é muito rápido, é muito acelerado. O frango caipira, ele vai ficar no terreiro aí 1 ano se bobear e não vai ficar no tamanho desse aqui, com 40 dias. Não, olha para vocês verem, ó, 23 dias. Alimentos transgênicos fazem mal para a saúde? Esse também é mito, viu, gente? É controverso, mas é um mito. Não existe um caso comprovado de mal causado por transgênico. Pelo contrário, viu? Eles já até salvaram vidas, como a insulina transgênica usada por diabéticos. Tem muitos anos que todo mundo, igual milho e feijão agora, praticamente só come transgênico, viu, gente? Se fizesse mal, já tinha morrido muita gente. E é por isso que eu como alimentos transgênicos e você deveria comer também. Você certamente já ouviu da mídia ou de algum indivíduo mal informado ou mal intencionado falando que transgênico faz mal, que destrói o meio ambiente e que envenena a população. Mas você já se perguntou de onde vêm essas ideias? Porque da ciência não é. Vou te explicar. A primeira coisa que você precisa saber é que transgênico é um organismo que teve o seu DNA modificado em laboratório ao receber um ou mais genes de outra espécie, geralmente para resistir a pragas, aguentar períodos de seca ou até melhorar o valor nutricional dos alimentos.
E absolutamente nada disso é novo. Desde a década de 90, milhões de pessoas consomem transgênicos todos os dias, sem nenhum efeito adverso comprovado. E não sou eu que estou dizendo, são mais de 1.700 estudos científicos, além das principais instituições do mundo, como a OMS, o FDA nos Estados Unidos e FSA na Europa e por aí vai. Pois bem, a ciência nos mostra que os transgênicos aumentam a produtividade, reduzem o uso de pesticidas, geram alimentos mais baratos, ajudam na preservação ambiental e biodiversidade, diminuem a necessidade de irrigação e diversos outros benefícios. Transgênico é um organismo geneticamente modificado, simples, e eles só puderam ser desenvolvidos a partir da combinação de diferentes técnicas derivadas da tecnologia do DNA recombinante. Tá, mas Ju, mas por que eles fazem mal à saúde? Não fazem! Na verdade, eles são muito importantes na agricultura. Os transgênicos aumentam a produção agrícola, otimizam o uso de insumos e desenvolvem plantas mais adaptadas aos desafios no campo, como ataque de pragas, doenças, o clima, sem contar toda a tecnologia envolvida por trás deles, que são necessárias para uma produção de alimentos cada vez mais sustentável. Legal, né? Leite faz mal para adulto? Outro mito, viu, gente? E, aliás, um mito moderno de uns tempos para cá, viu? A não ser que a pessoa tenha intolerância à lactose. O leite é um alimento rico e saudável, nada de alergia, viu? Quem espalha isso, gente, esquece que a humanidade já bebe leite há milhares de anos. Eu mesmo, desde criança, tomava leite no curral no pé da vaca e até hoje bebo leite e como queijo toda semana. Nunca tive nada, viu? O leite que eu nunca indico é o leite de caixinha. Esse produto é horrível. Agora, se você toma um leite de vaca, se come um queijo gorduroso, um queijo bom, tá tranquilo. Ah, Juninho, ingerir leite e seus derivados depois de adulto não faz bem para a saúde. Vocês estão envenenando a sociedade. Falou o Reginaldo Henrique, 32 anos, sorteiro, sai pros rolês, toma 15 latas de cerveja, pinga com energético, o coração velho chega a cortar giro, faz batendo as válvulas. Fuma pendrive, chupa narguile, ingere substâncias ilícitas pelos mais variados orifícios do corpo, mora sozinho, macarrão instantâneo de segunda a sexta. Toma aquele cardo assim que cada golada é 2 anos a menos de vida. Aí morre. Pode olhar com esse queijo aí, ó. Foi a proteína do leite. Pau nos produtores de leite, esses assassinos. Banana combate cãibra? É mentira, viu, gente? Isso é um mito. Infelizmente, viu? A banana tem potássio, sim, mas não garante que vai acabar com as câimbras, pois a quantidade na banana é pequena. O feijão, a nozes e até a pipoca tem mais potássio que a banana. Então, se fosse só isso, a pipoca no campo resolveria a perna travada. Você que tá com problema de artrose, artrite, bursite, dor de cabeça, dor no joelho, próstata inflamada, as articulações suas tá ruim, tá? Olha, vou te dar um conselho. Ó, vai procurar um médico, doido. Vai morrer, maluco. Você achou que eu falava que banana era bom? Não, banana eu tô comendo porque eu falo que é bom pra cãibra. Eu tô comendo. Alimentos orgânicos são melhores que os convencionais? É mito, viu, gente? Não há nenhuma prova científica de que sejam mais nutritivos. O que manda é a forma de cultivo. Às vezes o convencional é até mais seguro, dependendo do manejo. Orgânico ou convencional? Pois é, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no Hortaria. São orgânicos? E aí eu respondo, são saudáveis. Vejam, não é o tipo de produção que define o quão seguro é um alimento. Tanto o modelo convencional de produção de alimentos quanto a produção orgânica utilizam métodos químicos ou biológicos para o controle das pragas. Carne vermelha faz mal para a saúde e causa doença crônica? Mentira, viu, gente? É mito. O problema está no excesso e no estilo de vida. Comer carne vermelha em equilíbrio não só não faz mal, como é fonte de proteína e ferro. Pode comer a sua picanha sem culpa nenhuma. Quer dizer que esse alimento que a gente come há milhares de anos e foi a base do nosso desenvolvimento, agora misteriosamente causa câncer e doença cardíaca. Carne vermelha causa câncer? Não causa, nem nunca causou e não existe evidência científica disso. Por sinal, existe evidência de que carne vermelha não causa nem doença cardiovascular e muito menos câncer, muito menos
mortalidade por conta dessas duas doenças. Aí, desmascaramos 20 mitos da roça, da cobra que mia até a vaca que dorme em pé, do leite que faz mal até o boi que polui mais que carro. A verdade é que, muitas vezes, o povo aumenta a prosa para botar medo ou para arrumar assunto, mas com informação e uma pitada de humor, a gente vê que a realidade é bem diferente. Então, na próxima vez que escutar um desses casos no terreiro, já pode dizer que é mito, viu? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.